Boa tarde, Moreira. Boa tarde também aos ouvintes do Sintonia da Tarde, começando mais uma Emergência 193, diretamente da 2ª Companhia do Corpo Bombeiro Militar de Manhuaçu. E eu estou hoje na presença do Sargento Michael. Boa tarde, Sargento. Boa tarde a todos que estão nos acompanhando nesse momento. E falando um pouco sobre o tema de hoje, Moreira, a gente vai falar um pouco sobre os riscos e perigos do uso de fogos de artifício. Sargento, eu gostaria que o senhor começasse falando quais que são os acidentes mais comuns que acontecem com pessoas que manuseiam esses fogos de artifício. Infelizmente, por se tratar de um artefato explosivo, na maioria das vezes nós temos aí, na maior incidência, queimaduras de 2º e 3º grau e até mesmo, dependendo da intensidade, né, desse artifício, nós vamos ter até mesmo amputação de partes do corpo. E falando um pouco mais sobre esse manuseio, a gente sabe que tem muitas crianças que fazem o manuseio, adolescentes também. Quais que são os riscos, principalmente nessa faixa etária, e quais que são as faixas etárias que vocês recomendam para estar utilizando esses fogos? Na verdade, quando nós falamos de criança principalmente, né, nós entendemos a falta de percepção do perigo. Né? Lembrando que existem o fácil acesso dessas crianças a esses artefatos explosivos e elas podem, na utilização, acabar se acidentando, né? Onde nós teremos aí o que já foi mencionado anteriormente, a questão de queimaduras, né? E até mesmo a amputação de membros, parte de membros. E falando um pouco mais sobre esses usos, a gente fala muito também desses usos em festas, não só festas da população em geral, né, festas públicas, mas como festas privadas também. Quais que são as dicas que você deixa, né, de como manusear? O ideal é que seja um profissional habilitado, geralmente um blaster, né, uma pessoa que possui uma certificação para utilizar esses artefatos explosivos, mas sabemos que nem toda a população vai ter esse requisito. Então, que sejam pessoas maiores de 18 anos, preferencialmente, e que seja utilizado no local onde não venha atingir, no caso, residências, né, imóveis e até mesmo áreas de proteção ambiental, como vegetações e assim por diante. Porque nós sabemos que, principalmente nessa época do ano, onde nós estamos sofrendo uma intensa seca, nós entendemos que esse tipo de ação pode causar consequências grandes. Por exemplo, incendiando matas que podem vir a atingir até mesmo residências, empresas, enfim, trazer um prejuízo muito maior. E caso esse rojão, esse artefato, ele não estoure, essas pessoas devem deixar de lado ou qual a recomendação que vocês passam? A recomendação é não tentar reacendê-lo, né? Se tentou usar e ele falhou, descarte esse produto, porque o risco de um acidente ele é potencialmente maior. E em caso de acidentes com queimaduras ou explosões, quais que são as primeiras medidas que essas pessoas devem tomar? Se for o caso de queimaduras, a orientação sempre é o quê? Colocar debaixo de água corrente para que possa amenizar a dor e procurar o atendimento médico o mais rápido possível. No caso de uma amputação de membro, geralmente nas regiões das mãos, né? Nós recomendamos que o membro amputado ele seja recolhido, colocado dentro de um recipiente plástico, envolto ali por gelo e conduzido junto com a vítima até o hospital. E no local onde se estiver havendo ali uma hemorragia, fazer a contenção dessa hemorragia, aplicando ali, fazendo uma pressão com um pano limpo, e o mesmo sendo levado e conduzido junto com o membro amputado até o hospital para atendimento. E, sargento, a gente fala sobre essa questão do uso por populares. A gente sabe que também tem essas fábricas de artefatos. Quais que são os principais cuidados que essas empresas devem tomar, né, principalmente por produzir esses fogos de artifício? Então, existe uma legislação própria que trata desse tema e, geralmente, essas empresas elas, são alvo de uma intensa fiscalização por parte da Polícia Civil e do Exército Brasileiro, que são os órgãos responsáveis por esse tipo de fiscalização. Nós, do Corpo de Bombeiros, nós já entramos mais na área realmente de prevenção, verificar se os meios preventivos, né, conforme a legislação estadual, se eles foram atendidos, né, no caso, se eles são executados e se a empresa possui esses meios preventivos. E quanto à comercialização, nós temos também a fiscalização. O local que comercializa esses artefatos, eles têm que ter a devida autorização, seja da Polícia Civil ou do Exército Brasileiro, para poder vender, no caso, os rojões e os explosivos de uma forma geral. E, sargento, para a gente encerrar, quais que são os principais erros que são cometidos por essas pessoas que fazem o uso? Nós vemos uma incidência muito grande. Recentemente, nós tivemos uma situação, até mesmo aqui na cidade vizinha de Reduto,
onde numa comemoração as pessoas populares soltando fogos direcionaram os fogos para uma área de mata. Essa área se incendiou, nós tivemos ali um intenso incêndio nessa vegetação, onde colocou em risco residências que estavam próximas e até mesmo um posto de gasolina, um posto de combustível. Então nós rapidamente comparecemos no local, conseguimos evitar uma tragédia maior. A orientação nunca é direcionar o rojão para um local onde tenham pessoas, residências e matas, sempre direcionar para o alto para que ele possa cumprir a sua ação ali de subir e explodir e também causar os efeitos luminosos. Então, nunca, em hipótese alguma, direcionar para pessoas, animais, né, residências e até mesmo para mato, principalmente nesse período de seca, né, onde nós temos aí uma facilidade de ignição e propagação do fogo. Então a gente orienta e pede também até a compreensão das pessoas que utilizam esses artefatos para que elas evitem de ter esse tipo de atitude. Outra coisa que é importante a gente ressaltar é na realização de festas, né? Nós temos diversas festas sendo realizadas na nossa região durante esse período. O Corpo de Bombeiros ele tem uma legislação que trata desse tipo de situação e até mesmo da realização, da utilização desses meios nas festas, que são os explosivos, queima de fogos. Tem que haver uma autorização do Corpo de Bombeiros para haver essa queima de fogos, tá? Ela é uma exigência por lei e nós temos a missão de fiscalizar esse tipo de utilização, né, desses fogos para shows pirotécnicos. Então, orienta-se que você queira realizar o seu evento e vai utilizar aí, no caso, fogos de artifício, procure se informar antes junto ao Corpo de Bombeiros o que você tem que fazer, quais são as medidas necessárias para que você possa fazer o seu show, o seu evento de forma segura e tranquila. Essas foram as informações de hoje. Moreira, obrigada, sargento, pela participação. Eu que agradeço, estamos à disposição. É isso aí, Moreira, eu volto com você aí nos estúdios. Uma boa tarde para você e também para os ouvintes do Sintonia da Tarde.